Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Mesa no Deserto. Esse é um podcast para você que é discípulo de Jesus e gosta de fazer discípulos de Jesus. Sim, porque fazer discípulos é um estilo de vida e a gente faz discípulos ao redor de uma mesa, uma refeição de cada vez. Hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Eneida Fernandes. Somos amigas há 26 anos, estávamos fazendo o cálculo. E Deus fez uma história bonita, linda, nos unindo. Nós não nos conhecíamos, Eneida. Estávamos morando lá em Green Bay, Wisconsin, através de um outro amigo missionário no Brasil. Vocês entraram em contato conosco porque vocês queriam mudar para a América para serem pastores lá em Massachusetts, né? Sim. E a nossa igreja em Green Bay foi sponsors. Falamos, essas pessoas podem vir porque confiamos e vão servir Jesus aqui. Isso é uma maneira reduzida de contar, Sim. resumida, né? De contar a história que tem sonhos, tem revelações, Deus foi mostrando, muita coisa boa. Mas nós conhecemos vocês há 26 anos. Sim. Coisa boa, uma bênção ter vocês na nossa vida. Amém. Você nasceu onde, Eneida? Eu nasci em Minas Gerais, né, na Zona da Mata, e há alguns anos atrás. Sua família, pai, mãe, quantos filhos? Meu pai e minha mãe, papai já falecido, e mamãe teve 8 filhos. Eu sou a terceira, né, do início. Quando você nasceu, a família já era crente, iam para a igreja? Não. Nós sempre fomos católicos mesmo. Católicos de frequentar mesmo. Porque tem católico que nem sabe o endereço da igreja, né? Mas nós éramos católicos de frequentar. O padre frequentava a nossa casa, papai ajudava na missa, eu também me envolvi com o catecismo, né? Eu era professora de pré-adolescente. Eu era uma adolescente, mas era professora de pré-adolescente, porque o papai, Neide, desde cedo ensinou a Bíblia, ele lia a Bíblia para nós, mesmo numa época que o católico quase não lia a Bíblia, né? mas o papai lia. E eu me apaixonei pelo livro de Apocalipse por causa do meu pai, que ele sempre lia e explicava o Apocalipse, né? Então eu sempre gostei dessa parte religiosa, da parte, gostava de estudar a Bíblia. Sempre gostei muito de ler, né? Isso era uma desculpa para ler a Bíblia. E como é que foi seu encontro com Jesus? Sim, a minha mãe, quando teve minha última irmã, né, o último filho, ela ficou muito doente logo nos primeiros dias, no hospital. E então ela ficou desenganada dos médicos, um bebê lindo, um dos bebês mais lindos que eu já vi ao nascer, e ela ficou doente. E cada mamãe foi para casa e a bebê ficou no hospital, e entre a vida e a morte. E a mamãe fez um voto, se o Senhor curasse. Foi um amigo do meu pai, lá no hospital, ele era cristão, né? Evangélico, e foi visitar e fazer uma oração, e mamãe falou: se o Senhor curar minha filha, eu vou servi-lo, né? E o Senhor curou. Olha. A minha irmã, um bebezinho. Eu ia para o hospital para ajudar a cuidar dela, né? E assim nós começamos. Na primeira vez que eu levantei as mãos, mas porque meu pai ouviu uma pregação e levantou a mão, aceitando Jesus. Numa igreja evangélica? Numa igreja evangélica. Entendi. Porque a partir dali nós começamos a procurar uma igreja. Certo. E a primeira foi uma igreja presbiteriana, e a gente foi, papai levantou as mãos, eu segui. Eu sempre fui muito ligada ao meu pai. Mas eu não era conversão.
Sim. Logo depois minha mãe começou a frequentar uma igreja batista. E eu também. Aí nós todos viramos frequentando lá, porque estávamos à procura de um lugar. E eu lembro que eu ouvi um sermão do pastor, o mesmo pastor que anos depois fez nosso casamento. Ele pregou sobre o senhorio de Jesus. Olha. E eu me lembro que desta vez eu não levantei a mão. Eu estava sentada no banco e lá naquele banco da igreja eu me entreguei. Entendi. E foi uma entrega genuína desta vez. E realmente Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 para 17. E aí, depois, quando que você conheceu o Roberto? Ah, sim. Acho que uns 2 anos depois, 2 anos, eu estava no grupo da mocidade da igreja, né? E uma das congregações ia receber um grupo de seminaristas. E eu fui com alguns jovens. E aí eu conheci Roberto lá. Ele era o preletor, ele estava no último ano de seminário. Então ele era o preletor, eles foram fazer evangelismo naquele local. Entendi. Foi amor à primeira vista? Não, eu gostei do estilo dele pregar. Lembra da época do Billy Graham? Sim. Ele imitava o Billy Graham com a mão no bolso atrás e pregava. E eu lembro que no banco da igreja, lá no culto, eu falei: Senhor, eu gostaria de ter um rapaz como este para me casar. E logo em seguida eu soube que ele tinha uma namorada, ele era quase noivo. Então eu não fiquei presa a ele, não. Eu só aquela oração assim, Sim. que eu queria me casar e conhecer um rapaz que tivesse a mesma fé que eu. Entendi. E aí depois de quanto tempo vocês se conheceram? Isso foi em 74, julho de 74, esse episódio lá daquela congregação, que era uma congregação eu era da igreja sede, né? Então, com a minha sede de conhecer Deus, eu resolvi ir para aquele seminário. Eu peguei naquele fim de semana, eu peguei com as seminaristas o endereço, porque eles também faziam propaganda do seminário, né? E eu fui aceita e fui para estudar. Não fui para ser pastora, nada. Eu fui porque eu tinha muita sede de conhecer Deus. Foi por isso. Aí se conheceram lá mais? Eu cheguei no seminário em fevereiro de 75. E quando, naquele férias, que era um período de férias, ele estava para a cidade dele, Bauru. E quando ele chegou de volta, eu já estava lá, esperando o início das aulas. Entendi. Que a gente sempre chegava um período antes. E quando ele chegou, eu soube que ele tinha terminado com a noiva dele. Né? E ele queria um namoro de santidade, porque Deus tinha exigido dele, mas ela não aceitou. Então, aceitou, depois voltou atrás. E quando foi abril do mesmo ano, começou o nosso período de nos conhecermos mais de perto, lá mesmo dentro do seminário. E ele me pediu em namoro em abril de... mês que vem vai fazer um aniversário aí. Vai fazer já quase 50 anos, né? Aí depois de quanto tempo vocês se casaram? Aí foi uma turbulência, porque ele estava no último ano. Mas ele decidiu a fazer o ano prático dele no seminário, porque tinha essa opção. E eu começando o meu primeiro ano, né? Então, ele no segundo ano, quando eu comecei meu segundo ano, ele foi para São Paulo para trabalhar com a igreja dele. Certo. Então, a gente ficou e o casamento eu teria que sair do seminário no início do meu primeiro ano para nos casarmos. Mas aí aconteceu que ele mudou de ideia e
terminou o namoro. Aí eu liguei imediatamente para o seminário e pedi minha reingressão. E o diretor prontamente pode vir e eu fui terminar. Porque meu alvo era conhecer o Senhor. Sim, sim. Então, depois da turbulência, resolveram? Já no meu terceiro ano, quando eu terminei o terceiro ano, não, antes de terminar o segundo, ele quis voltar ao namoro, mas também desistiu. Então, eu continuei, né, meu alvo de terminar o seminário, tanto é que minha turma, naquele ano de seminaristas, a minha turma era 19 e só terminaram mesmo 2. Eu e um outro colega que ainda está pastoreando. Então, 3, na verdade, foram na formatura, mas depois um também se debandou, né? Sei. Então, é alvo, né? Quando você tem um foco, você tem um alvo. Meu alvo era conhecer o Senhor. Eu gostaria de me casar, mas não era o alvo principal. Entendi. Eu queria terminar o meu terceiro ano. Quando eu terminei o terceiro ano, eu voltei para minha cidade e meu pastor começou um seminário e me convidou para ensinar uma das matérias. Certo. Então eu comecei e logo em maio o Roberto me procura de novo por carta, tudo naquela época era carta, né? Telefone era até mais difícil também. E aí nós reatamos e em setembro do mesmo ano de 78 nós nos casamos. Muito bem. E lá se vão 46 anos. Coisa boa. E aí vocês têm 4 filhos? 4 filhos. Quantos netos? 10 netos. 10 netos, que bênção, que bênção. Aí mudaram para Salvador? Não, nós fomos para São Paulo, né? São Paulo, o casamento, casamos em Minas e ele pastoreava uma das igrejas em São Paulo. Ele era co-pastor. E depois ele foi nomeado a pastorear em Piracicaba, no interior de São Paulo. E de Piracicaba nós ficamos 1 ano e um pouquinho. E dali foi nomeado para Salvador, Bahia, onde permanecemos 18, quase 19 anos. Certo. Mas eu já tinha, quando fomos para Bahia, tinha já Beto, nosso filho mais velho. Certo. E lá em Salvador tive os 2 filhos e depois chegou a Milena. Certo. Eneida, em que parte da sua história você entendeu melhor o fazer discípulos? Porque quando nós conhecemos vocês lá em Wisconsin, isso veio muito forte. Nós já tínhamos um desejo, já tínhamos uma visão de discipulado, mas vocês vieram e nos impactaram muito porque vocês tinham experiência e vocês eram focados e eram comprometidos, né? Sim. Era o estilo de vida de vocês, fazer discípulos. Sim. Em que momento da sua vida você aprendeu, você entendeu essa visão de discipulado? Relacionamento, Neide, porque discipulado é relacionamento. Relacionamento, no seminário eu já tinha... Eu não sei se é por causa do meu temperamento, de gostar de relacionar. Quando eu conhecia alguém e ela aceitava o Senhor, o senhorio de Jesus, eu dava atenção e estudava a Bíblia com ela. Então, tive uma amiga que o Senhor já recolheu e foi assim com ela. No meu dia de folga do seminário, eu ia até a casa dela e a gente orava junto, eu comecei a instruí-la mais a ficar firme com o Senhor. Muito bem, nós casamos. Depois que casamos, era aquela igreja que era púlpito. Não tinha essa coisa de discipulado. Certo. Só pregação. O máximo que eu podia fazer era liderar o grupo de senhoras, né, como muita igreja tradicional. Então eu liderava o grupo de senhoras. E era assim...
liderança, eu não gostava só de reuniões, eu gostava de ter relacionamento com aquelas mulheres. E eu sempre amei receber em casa. Depois que nós conhecemos o Evangelho do Reino lá em Salvador, depois de alguns anos já em Salvador, nós conhecemos o Evangelho do Reino. Foi logo quando eu tive meu terceiro filho. E então nós começamos uma jornada e o Senhor mostrou para nós que a nossa casa tem que ser a extensão do reino dele. Então, a igreja que o Roberto era pastor, não tinha isso. O povo nem sabia o endereço. Mas quando o Senhor mostrou para nós que isso não era o que Jesus queria, nós sentimos vergonha. Como que o povo da igreja, o povo que a gente ensina, não sabe nem onde eu moro. Sim. E isso mudou a nossa cabeça. Então nós começamos a trazer os discípulos. Nós começamos a nos aproximar, porque a igreja era grande, cerca de 1.400 pessoas, na época essa igreja que ele pastoreava. E nós pegamos um grupo e começamos a trazer para nossa casa, para um discipulado mais perto. E isso trouxe também confusão, né, na igreja. Sim. Essas histórias que a gente sabe. Sim. Depois o Senhor que conhecemos o Evangelho do Reino, do senhorio de Cristo e de ser uma extensão do reino, do discipulado ser estilo de vida, nós mudamos completamente nossa vida. E então, resultado, começamos a crescer como igreja, né? E que chegou a igreja do lar, Deus nos mostrou que acontece tudo no convívio familiar. Isso. Não é? Então, até hoje, então isso lá se vão 41 anos muito bom, nessa jornada. Muito bom. E eu lembro quando a gente se conheceu lá em Wisconsin, a gente conviveu muito, vocês passaram 6 semanas ou 7 com a gente lá e, quer dizer, comemos muitas vezes juntos, fomos acampar juntos. E chegou um momento que eu falei para você, por favor, sinta-se livre para falar comigo diretamente. Áreas que eu posso melhorar. Quer dizer, eu estava ali abrindo uma porta para que a nossa amizade se tornasse mais do que amizade, né? Sim, sim. Eu conheci em você uma sabedoria e uma autoridade espiritual. Então, queria aprender com você mais de perto. E foi ali que a gente começou a caminhar como discípulo e discipuladora. Sim. Né? Tenho aprendido muito com você. E aí vocês foram para, depois ali de Green Bay, vocês voltaram ao Brasil, se prepararam, voltaram para Massachusetts, passaram quanto tempo lá? 23 anos. 23 anos, 23 pastoreando, anos. Discipulando, né? Cuidando dos filhos, Sim. ensinando os filhos. Você cuidou dos seus sogros, Sim. né? Eles moraram conosco. Meu sogro morou só menos um pouco de 5 anos e faleceu lá em casa. Sim. E a minha sogra quase 19 anos. Faltava só um mês e pouco para completar, Certo. ela faleceu. Então, assim, rapidamente na sua vida você teve algumas profissões, né? Lá Eu tive em Massachusetts. E no Brasil eu Sim. fui instrumentadora cirúrgica. Sim. Né? Escolhi porque eu sempre gostei da área de saúde, mas no Brasil é diferente daqui. Lá você vai no hospital só para cirurgia que você vai participar. Né? Você não tem vínculo empregatício com o hospital. Entendi. Você tem com o cirurgião. Entendi. Aqui não, é diferente. Você Trabalha tem pro vínculo. hospital. Então você fica lá um trabalho Certo. tempo integral aqui. Certo. Então eu escolhi porque ia me satisfazer, que eu gostava da área e eu podia ir, não ia, porque eu sempre tive a visão de minha família em primeiro lugar. Sim. O meu papel de mãe, de esposa, de dona de casa vinha sempre em primeiro lugar. Então, mas meu filho já tinha uns 9 anos, o mais novo na época. Então eu podia Tinha mais tempo, né? ir ao hospital
instrumentar e voltar para casa, Certo. não me prejudicava Certo. o papel de mãe. Aí quando você foi para Massachusetts, você fez algum trabalho lá? Eu fiz, de limpeza de casa a cuidar eu fiz curso no Red Cross e na Cruz Vermelha e comecei a atuar na área de saúde. Eu era cuidadora Sim. pessoal. De idosos E de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E eu gosto tanto que eu gostei da área de home care, né? Cuidar do paciente que já estava na reta final. Entendi. Que já tinha se desenganado. Eu apreciava, porque eu podia falar de Jesus para aquela pessoa. Sim. E então eles descobriram, a empresa que eu trabalhei, você gosta, e me mandava para o VNA. Entendi. Então foi muito bom esse período. E depois eu passei a trabalhar na casa do paciente, mas como privado. Entendi. E trabalhei um período, depois fui governanta numa mansão em Boston. Que legal. E fui também, eu fiz curso eu gosto de trabalhos manuais e descobri que eu gostava de mexer com bolo e confeitar bolo. Eu acabei confeitando bolo e acabei me especializando e fui ser professora de confeitaria. Certo. E exerci até a pandemia chegar. Certo. Depois mudamos. Isso. Cuidou dos seus sogros, faleceram. Cuidei da minha sogra os últimos 3 anos em Massachusetts. Foi um cuidado intensivo com ela. Aí vocês decidiram que depois que eles faleceram, seus filhos já não estavam mais em casa. Sim. Vocês mudaram aqui para Carolina do Sul. Sim. Né? Roberto decidiu que nós íamos sair de lá, era tempo, né? A gente conversava sobre o assunto, mas a sogra morava, ela era uma idosa ela morreu com 97. Sim. Então tirá-la de lá ia ser uma coisa ruim para ela, né? Então nós ficamos, e depois que ela faleceu, ele decidiu que nós íamos mudar de lá. E aqui você está aposentada, né? Sim. E o que você faz? Como é que é o seu dia a dia agora? O que o Senhor trouxe para você nessa fase da sua vida? Sim, quando eu cheguei aqui na Carolina do Sul, não tinha amigos, que nós não temos nenhum parente aqui. E os amigos que nós temos vocês moram 2h15. A igreja onde frequentamos, onde participamos, mora 1h30, 1h45, depende, né? Na Carolina do Norte. Então, eu me vi sem amigos, né? Mas eu não sou parada, eu vou à luta. Os amigos não estão perto, eu vou à luta e fazer novos amigos. E eu ingressei num grupo de mulheres que reuniam uma vez por mês para conhecer né, a realidade das mulheres aqui do Sul. E um dia, hospedando esse grupo, cada mês era numa casa, um dia eu hospedei esse grupo na minha casa. E a preletora daquele dia, vendo minha participação, ela falou: eu estou vendo que você entende mais da Bíblia, você poderia estudar a Bíblia comigo? Eu falei: claro. E só comecei com ela, dali passou para outros. Quando nós éramos 5 estudando a Bíblia, a gente decidiu que era hora de reunir. E o grupo foi crescendo e hoje somos 16 e crescendo e tudo ao redor da mesa. E o Senhor me despertou. O Senhor, numa hora devocional, o Senhor falou: eu quero que você leve essas mulheres a me conhecer pessoalmente, a ter uma intimidade comigo, mas cada uma no seu lugar. Porque essas mulheres que frequentam minha casa, Neide, cada uma é de uma denominação. Sim. Então, eu não estou aqui para tirar ninguém do seu lugar. Certo. Eu estou aqui para, como
Tito, né? Em Tito diz que as mais velhas instruam as mais novas a serem boas donas de casa, mães, marido, amarem seus maridos, a cuidar das suas casas, a estarem... A Bíblia fala que nós temos que estar ocupadas em casa, né? E hoje em dia, com a modernidade, isso tem perdido. Então eu comecei com essa... E tem crescido. Isso. Eu quero ler esse versículo, Sim. porque eu sei que você gosta, eu gosto. Aqui em Tito, né, capítulo 2, diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exatamente. Então, esse é na nossa fase de vida, né? A sua e minha, estou na mesma fase. Sim. A gente sente o peso da responsabilidade, né? E um privilégio, Sim, né? um privilégio. É claro que nem todas as mais jovens estão abertas a aprenderem com as mais velhas, mas nós estamos dispostas a servir o Senhor dessa maneira, né? Sim. E ao redor da mesa, tenho visto você montar suas mesas lindas, ensinar as mulheres a montar as mesas para ter um tempo na palavra. Sim. O foco é a palavra. O foco né? é a palavra. O foco é a palavra. Agora, Eneida, esse podcast, o nome é Uma Mesa no Deserto. Sim. Porque vemos o valor da mesa, mas todos nós passamos por momentos difíceis, desertos. Sim. Eu sei que você até já escreveu sobre um momento desse. Queria que você compartilhasse um momento de deserto e como que Deus encontrou você nesse momento. Sim. Foi um momento muito especial na minha vida. O momento mais difícil da minha vida, mas também o momento de maior crescimento. Porque eu tenho aprendido que não são os problemas, mas a maneira que você encara os problemas. Não é? Se você não souber encarar um problema sério, você pode até ter um câncer por causa dele. Sim. Eu decidi que eu ia encarar aquele momento da maneira mais suave dentro da minha alma. No corpo dói, né? Mas aconteceu um problema com meu marido na congregação que ele pastoreava e a nossa vida mudou de cabeça para baixo. Então, mas o pior foi pior para mim, Neide, foi perder aqueles amigos que eu considerava família, que eu tinha como família. Porque eu aprendi que a família quando dói, você corta um dedinho, o corpo todo sofre. Sim. E eu creio nisso e ensino isso. Mas naquele momento, eu não fui abraçada. Então, eu me vi precisando apoiar meu marido, que era meu papel, que eu tinha que decidir, ou eu chutava o balde, ou eu pensava na minha família e no meu marido. Então, quando eu fui ao Senhor, na hora da dor, Ele me disse uma coisa que me marcou para sempre. Eneida, eu não estou nem aí agora com sua dor. Eu quero que no momento você pense na eternidade comigo. E aquilo mudou a minha maneira de encarar a minha dor. Eu sabia que ele ia cuidar da minha dor, mas a prioridade para mim era pensar no eterno, na eternidade com o Senhor, que será nosso fim, não é? Então, o fim maravilhoso. Então, eu falei, eu vou encarar. Claro que a dor e perder os amigos foi muito difícil para mim, porque eu sempre tive, desde que eu casei com o Roberto, a nossa casa sempre tinha gente. A partir do momento que nós entendemos que a casa era uma extensão do reino de Deus. Então, eu perdi todos. O povo que frequentava a minha casa passou a não frequentar. E como eu não tinha diretamente
o problema com o que aconteceu com ele, mas eu sofri a consequência. Uma carne, né? Exato, uma carne. Estamos num barco. Sim. Se o barco começa a afundar, os dois têm que pegar uma canequinha, no mínimo, Sim. e tirar a água, senão os dois vão afundar. Não é? Eu decidi que eu ia ajudar a tirar a água do barco. Mas fez muita falta meus amigos, aqueles que eu pensei que eram amigos. Sim. Porque poucos ficaram, poucos. A nossa casa ficou vazia. Entendi. E aquilo me doía, porque comunhão, eu não posso viver sozinha. Então, por causa dessa solidão, eu fui procurar um grupo, a Vineyard Church, lá em Massachusetts. Eles me acolheram de uma maneira que eu não encontrei. Aquele povo me acolheu e expusemos todo o nosso problema, e eles me acolheram, as mulheres da igreja me acolheram com tanto amor, o pastor da igreja, e ele preocupava comigo, ele orava comigo, e às vezes eu ia no escritório dele chorar, porque doía, era um período muito difícil. E lá eu fiquei 12 anos com eles. E foi muito bom para mim. Como Paulo diz, acho que é Filipenses, Paulo diz, como foi bom vocês terem estado comigo na hora da minha tribulação. Sim. Faz diferença, faz toda a diferença. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar, né? Graças a Deus, Ele nos encontra no nosso deserto. Você me perguntou como eu saí do deserto. Como Ele te encontrou no deserto? Através da igreja, Sim. né? Deus me de repente na vida você não espera um deserto. Está tudo bem, tudo indo muito bem, e de repente o deserto, você sabe, o deserto é um lugar inóspito, é um lugar sem vida. Sim. Ele é um lugar temporário, porque ninguém é capaz de viver no deserto. Sim. Então é um lugar temporário. E eu creio realmente que o deserto, ele fortalece. No deserto a musculatura da nossa alma é fortalecida. E eu passei um período de 15 anos no deserto. Quando faltavam uns 2 anos para sair do deserto, o Senhor começou a me mostrar o oásis. E eu pude ver aquele bom de Deus. E naquele deserto Ele me ensinou muita coisa, né? Sim. No deserto você encontra muitos inimigos também. Você encontra gente falando, chuta o balde, você não precisa disso, vai viver a sua vida, né? Não. Eu sabia que aquele período seria um período que o Senhor ia me fortalecer para o hoje. Então, quando eu encarei o oásis, porque enquanto você no deserto olha para o seu problema, você não é capaz de ver o oásis, porque o oásis você vê pela fé, né? Então, quando eu comecei, e eu quase caí no deserto, teve período de enfraquecimento, não é? Mas o Senhor sempre me levantava. E quando Ele me mostrou o oásis, aí foi um período muito gratificante, porque eu pude ver que os meus pés já não estavam tão cansados mais, né? A minha alma estava fortalecida. E pelo que eu tenho hoje, ninguém quer passar por isso. Eu não poderia te dizer, eu escolheria passar por tudo de novo, porque ninguém quer passar por um momento difícil. Mas eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu por causa do hoje. Sim. A vida que eu tenho hoje me diz, valeu a pena. O marido que eu tenho hoje, eu olho para ele e vejo, valeu a pena. Os filhos receberam alguma coisa disso. Sim. Eu vejo hoje filho permanecendo, porque foram também fortalecidos no deserto. Sim. Amém. Glória a Deus. Então é isso, queridos. Nós passamos pelo deserto, mas não ficamos lá
sozinhas e sofrendo, Deus nos encontra no deserto. Quero convidar você para voltar para assistir o próximo episódio de Uma Mesa no Deserto. Fiquem com Deus.